Sair do corpo ou ter uma quase morte é positivo ou negativo? Aí eu te pergunto. Então, pelo que você estava falando agora, o fato de sair e se sentir bem, às vezes você se assusta, fala, tô fora do corpo. Mas aí, tô bem? Ah, então tá bom. É bem aquele rolê que a gente não quer ir. Ah, não quero ir não, mas na hora que chega lá tá gostoso, ah, vamos ficar mais. Eu acho que eu seria essa pessoa. Então, pra mim, a sua pergunta, é que eu lembrei de outra experiência que eu tive agora, mas daqui a pouco eu conto. Mas pra mim é uma coisa, puta, não sei dizer, mas eu acho que é um pouco estranho, pra não falar ruim, sabe? É estranho, é imaginar. diferente. Porque você se desloca, porque eu, Daniel, pra mim, eu sou isso aqui, ó, esse corpo. Então, que tô, né? eu sou o meu corpo. Essa é a nossa ideia Isso. básica. Aí quando você sai, parece que isso aqui fica em segundo plano. Exato. Você fala, puta, eu não sou aquilo ali. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Esses dias eu passo com nutricionista, né? E eu fiquei um tempo sem passar com nutricionista. E aí, na hora que eu fui agora de novo, eu vi que eu tô com peso alto, assim. Eu falei, gente, preciso voltar pra academia. Então, assim, a gente cuida do nosso corpo fazendo academia, fazendo dieta, comendo coisas saudáveis, não usando droga. Não. Então, acaba sendo o nosso tudo. Quando a gente sai, a gente fala, pô, eu tô fazendo academia e eu sou isso aqui, eu não sou isso ali. Entendeu? Então dá uma sensação de despertencimento ao corpo. Não te deu isso? Assim? Sim, e esse é o choque. Peraí, mas se eu valorizo, cuido tanto do meu corpo. Alguns uma roupa alguns legal. faz plástica, outro é aquela vaidade enorme. De repente você fala, peraí, mas quando eu morrer, eu não vou deixar o meu corpo para trás? É exatamente isso. Essa impressão que a pessoa fica chocada. Peraí, mas eu não sou meu corpo. Isso é muito forte. Mas o espírito, ele não fica igual? Tipo, sei lá, ele não tem forma, né? Geralmente tem a forma que a pessoa deseja. Ai, gente. Ah, é? Eu gosto dessa minha forma. Eu demorei muito tempo na terapia pra me achar bonito. Eu me acho bonitão hoje em dia, não me acho o suprassumo da beleza, então eu gostaria de ter essa forma. Então meu espírito teria essa forma. Sim, você pode ter a aparência geralmente mais jovem, o jeito que você quiser. Eu gosto de hoje, mais jovem eu me achava meio estranho. Gosto de hoje. Então seria. Porque então seria assim. Esse corpo sutil, ele é moldado de acordo, ele é transfigurado, ele é a aparência de acordo com a vontade e interesse da pessoa. Entendi. E por isso que, inclusive, olha que coisa, até um tema polêmico, né? Tem muitas pessoas que quando saem do corpo, quando vem um amigo ou uma amiga do trabalho ou de alguém que ele conhece, ele olha e fala, peraí, o fulano é homem, mas ele fora do corpo tá uma mulher lindíssima. Questão de transexualidade? É o que a pessoa deseja, o que tá no íntimo dela. Olha. Mulheres que se parecem como homem. Cara, e ninguém fala sobre isso. Os gatos estão meio nervosos. Eles estão saindo do corpo. Vamos parar aí, os dois. Esses dois. Uma vez esse gato branco, ele tava correndo aqui, acho que você não tava, Sara, ainda. Ele pegou e bateu nessa câmera aqui, desligou essa câmera, você acredita? Fez no meio da live. Eu tive que levantar. Então, qualquer coisa, vocês saibam que se uma câmera desligar, não é porque a gente foi pra outra dimensão, não. É o gato. É o gato que tá querendo levar a gente pra outra dimensão. Mas até uma coisa interessante você falar, né? Eu não acho tão polêmico, mas a questão das transexualidades. Eu não lembro para quem que eu perguntei, mas foi para um convidado do LendaCast, sobre, acho que foi para o Rodox que eu falei isso, sobre a questão da transexualidade, porque é nítido isso, né? A pessoa nasce com um corpo com um pênis que para a sociedade é um homem, só que essa pessoa sempre sabe que é uma mulher, né? A gente vai falar, por exemplo, né, que casos famosos, né? A Roberta Close é um homem, nunca foi. É uma mulher, mas nasceu com pênis, nasceu, né, sem, entendeu? Sem útero, eu ia falar, nasceu com pênis. Então, como que a sociedade configura homem e mulher? Nasceu com pênis é homem, nasceu com útero e vagina é mulher. Só que não, a pessoa, ela se sente de outra maneira e ela é de outra maneira. Então, talvez essa questão do sair do corpo explicaria isso, né? Olha, eu tô vendo o fulano ali como homem e tal, mas dentro dele eu vejo uma mulher. Mas olha só, a consciência não tem gênero. Quando você descarta esse... É não binário. Não, quando você descarta esse corpo físico, você não é nem masculino nem feminino, você não é gênero nenhum. Você não é nada. Do ponto de vista da sexualidade, não existe mais, porque não tem mais corpo para aquilo. Agora, aí é que entra um ponto que é polêmico e não tem uma regra de bolo, que é o seguinte: depende da necessidade evolutiva da pessoa. O que é necessidade evolutiva? Às vezes aquela pessoa se sente como mulher e ela nasce num corpo de homem,
é justamente para dar esse baque, porque ela está muito apegada a um determinado tipo. Eu e você já fomos homens e mulheres milhares de vezes. Só Não que entendi como é que é. em vidas passadas somos homens e mulheres milhares de vezes. Ninguém falar. é só homem ou só mulher. A gente transita entre os corpos naturalmente. E muitas vezes, eu sei que é algo parece genérico, mas pensa assim, uma mulher às vezes que pegou nojo de homem, porque foi violentada, porque aconteceu algo muito grave, ela fala, ó, eu odeio esse gênero. Então, num exemplo genérico, odeio homem. Aí, de repente, quando ela fala, eu nasci num corpo... Não, eu não vou ser homem. Homem é um negócio desprezível. Eu não vou... Jamais vou nascer num corpo de homem. E quando nasce, aí é aquele pacto. Não, mas eu não sou essa coisa nojenta que no íntimo dela tá. Tô dando um exemplo para a pessoa se sentir inadequada com o corpo que ela tem. Você sabe que eu já levei até isso para terapia. Eu, durante muito tempo, eu não sou trans, mas eu me tratava no feminino muito tempo. Não que eu me tratava no feminino, me chamava de ela. Não, eu sou ele dele sempre. Mas eu... Teve um tempo que... Aí talvez é uma questão de apego com mãe e tal. Meu pai sempre foi uma pessoa que bebeu muito e tal. Então eu sempre tive uma distância da imagem masculina por conta do meu pai. E aí a minha mãe sempre falava, homem não presta, homem não sei o quê, por causa do meu pai. Hoje, claro, eu tô contando essa história há muito tempo atrás, hoje tá tudo mudado e estamos muito felizes. Mas aí quando algumas amigas, eu sempre tive amigas mulheres, enquanto elas contavam de homem pra mim, eu falava, ai, homem é uma merda. Homem é uma merda. Aí um dia um amigo meu falou, mas você é homem. Aí me deu um baque. Falei, não, isso é verdade, eu sou homem. Eu sempre, e faz tempo, né? Na adolescência, a gente vai se conhecendo e tal, se conheceu como homem. Mas eu nunca me achei mulher, mas é engraçado isso. Eu falei, nossa, que barato. É verdade, eu sou homem. Eu tava me tratando, parece que no feminino ou num outro universo e tudo mais. E quando você fala isso pra mim, me deixa muito claro que é isso, né? Não sei se essa é a sua visão, mas é como a gente molda o nosso espírito. Porque, por exemplo, cara, tem pessoas transexuais que eu vejo que cara, não tem como aquela pessoa ser como ela nasceu, entendeu? Tipo, você olha e fala, não, essa pessoa sempre foi mulher. Tipo, a Roberta Close, que eu dei um exemplo agora. Sempre foi mulher. A Rogéria sempre foi mulher. Sempre foi mulher. Então você olha e fala, não tem como. Quer ver como é uma coisa mais delicada quando a gente coloca esse viés das outras dimensões? Tem casos que é melhor a pessoa se assumir e viver como mulher. Tem casos que é melhor não. Então depende muito do contexto da pessoa, do momento que ela tá. Outra coisa, tem um livro que foi psicografado pelo Valdo Vieira, muito interessante, chamado Cristo Espera por Ti. É um caso real, que foi visto até que é um caso real, de fato, é uma história verídica de um ser que se identificava profundamente como sendo feminina, nasceu muitas vezes como mulher, e a história do livro é o seguinte, olha, fulano, você vai agora nascer como homem. Ela revoltada, não, eu não vou, eu sou mulher, eu sou feminina. E aí a história do livro é o quê? Mostrando as vidas passadas para dizer, olha, para entender da onde que veio essa rejeição, pelo homem, esse trauma. Pelo masculino. E porque naquela vida era importante ela assumir um protagonismo masculino, mas de uma forma saudável, entendeu? Cara, que barato. Então, mas veja, não tem receita de bolo. Não tem. Não tem. Para alguns, o melhor mesmo, às vezes, é mudar, é se assumir e tá tudo certo. Para outros... É transformar mesmo. E para outros, às vezes, não. Ela estava nessa vida para assumir um protagonismo numa vida... E porque qual o problema, às vezes, de estar naquele corpo? Então, às vezes, a pessoa tem que entender esses meandros e, às vezes, é melhor mesmo se posicionar naquela vida, porque, assim, não tem nenhum problema você... transicionar. Você tá num corpo de homem, no corpo de mulher, os dois são saudáveis, sabe? Mas esse antagonismo é que tem alguma coisa por trás. E, geralmente, tem processos de infância, pode ter, mas... Na minha concepção, tem mais relação com questões de vidas passadas. E se você investigar, se você aprofundar, você pode descobrir esse tipo de coisa, né? Lembrando que eu acho que é importante fazer um disclaimer aqui, lembrando para quem está assistindo que isso é uma visão muito do espiritual, né? Claro, porque às vezes pode alguém pegar uma pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans, e falar lá, ó, estão falando que eu tenho distúrbio da outra... Não, isso é uma visão espiritual que a gente está aqui discutindo e que a gente não pode bater pode bater nenhum martelo. O que nós estamos dizendo o seguinte, que existe uma inadequação àquele corpo. Isso pode ser maior, menor,
E às vezes é até um desconforto que a pessoa precisa passar por aquilo e tá tudo bem, entendeu? Mas não tratar como sendo o que vai definir a vida da pessoa. Isso é apenas uma característica dentro de... Nós somos super complexos, né? Dentro de um monte de coisas, né? E você sabe que eu falei agora há pouco que eu tive uma outra lembrança. É que assim, eu conto essas coisas, eu acho que você também deve passar por isso. Deve falar assim, nossa, o Daniel tá brisando. Eu, negativo, não. O que eu já tive de caso de aluno, de pessoas contando... Nada. Não, eu não penso assim, mal de ninguém, assim. Não é pensar tá brisando. mal, mas eu falo assim, tipo, eu até li um comentário aqui, que é claro, né? A pessoa tá querendo fazer graça, mas falou assim, ó. Garagem Verde falou assim. É mentira. Ah, não. Peraí, eu preciso acreditar que existe um plano espiritual, porque se tudo é mentira, sou esquizofrênica. Dando a entender o Garagem Verde, que às vezes é questão de esquizofrenia, não nossa, mas né? Mas será que isso tudo não é uma brisa da nossa cabeça? Mas eu vou contar minha experiência, aí você analisa do jeito que você quiser. Uma vez eu tava voltando do trabalho, eu passei perto, ali na Lapa, em São Paulo, eu passei perto de um mercado, assim. Quase falei o nome do mercado. Aí eu passei perto do mercado, tava um frio, eu passei embaixo de uma... Eu fazia faculdade na USP, eu descia ali, eu ia pro meu apartamento, quando eu morava na Vila Leopoldina, eu descia ali na Lapa, perto do mercado. Eu passei perto desse mercado, aí passei embaixo de um pontilhão, me veio um vento na cara, assim, um vento muito gelado, e parece que me trouxe coisas. Ou é a minha cabeça muito criativa, ou é, sei lá, uma esquizofrenia, ou é uma mensagem de vida passada. Mas me veio muito forte que eu até chorei nesse dia. Que numa vida passada eu fui uma mulher com muitas dificuldades, com filhos, morava na rua e tinha dificuldades com o filho e morri de frio. Me veio isso, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso, Daniel? Para de ser louco, olha a imaginação, tal. Já levei isso para terapia, já levei para médio, eu falei, nossa, isso me veio muito forte de que numa vida passada, talvez... E não é a primeira vez que me vem na cabeça de que eu já fui mulher em outras vidas. E agora eu preciso vir como homem para aprender como homem. Até brinquei uma vez com um amigo meu, que ele falou assim, né? Eu sou gay. Aí ele falou assim, não, você é um viadinho, mas você tem que ser mais afeminado, mais assim. Aí eu falei, não, o meu fetiche é ser homem hétero top, que é um viado hétero top, sabe? É uma coisa... Quando eu falo fetiche, eu falo brincando, mas eu falo nesse sentido de... eu quero me tornar um viado e só pra ver como é que é. Porque eu já vivi muito no feminino. Aí ele falou, como assim já viveu muito no feminino? Aí eu falei, não sei por que eu tô falando isso. Então, às vezes, a gente brisa coisas, mas talvez sejam mensagens de outras vidas, né? Sim. Pra nossa cabeça. Ou lembranças, né? Que a gente traz, assim. Olha, o que você falou, eu acho... Não, eu acho que... Sabe qual o componente que você falou que para mim destaca? É a emoção. Porque quando é um processo alucinatório, é geralmente algo muito confuso, é desconexo. Mas quando você lembra de algo, falou, eu até chorei depois. Eu fui pra casa chorando. Essa emoção é que distingue o que é fantasioso e o que é da realidade. Então, para quem está pensando, será que é uma brisa? Será que é uma viagem? Aí é que entra o seguinte, a sacada da chamada autocomprovação. O que é autocomprovação? Digamos que alguém teve uma quase morte. E ela viu lá que na casa, quando ela estava na casa da mãe, ela viu que a mãe estava, sei lá, cozinhando alguma coisa e queimou o dedo. Quando ela volta, ela fala, fulano, você queimou o dedo? E a pessoa fala, queimei. É uma autocomprovação, não é mais alucinação. Quando você tem uma... mas quando você tem uma... dá um medinho, assim, não bate? Meu Deus do céu, então é verdade. Eu vi isso, queimou o dedo, ela comprovou, né? Não, eu não tenho medo. Eu falo, pô, que legal, eu comprovei. Ou, por exemplo, você tem uma experiência mesmo de saída do corpo. No começo, acho que o principal é assim, eu quero provar, eu quero comprovar que aquilo é real. Porque quando você comprova, acabou. Aí você tira um pouco aquele peso. Eu acho que eu tô ficando maluco, eu acho que eu tô ficando doente. Isso acaba. Eu vou te contar um caso pra você ter uma ideia. Acho que eu falei só no podcast há muito tempo atrás e não viralizou, então... Eu tive uma comprovação. Eu não quis ter essa comprovação, tá? Mas assim, eu tinha uma namorada. Não vou dar muito... Era fulana de tal. Não vou falar nomes, né? Pra não... Mas eu tinha uma namorada e a gente separou, né? Depois de um tempo a gente separou. Aí, naquela noite, eu estava fora do corpo, mas sem saber. Ela estava na minha frente. Eu fui até ela para abraçá-la, assim. Como a minha namorada, abraçar com aquele carinho, aquele aconchego. Ela parou assim, fez com a mão assim, não,
não me abraça mais. Eu falei, por que não? Eu conheci uma pessoa, nessa noite passada a gente foi para um motel, ficamos a primeira vez. Eu tô apaixonado por ele, eu não quero mais nada com você. E lembra, na hora de terminar, eu que tinha terminado. Então, tipo, eu não tava nem aí pra ela. Mas quando eu volto, quando eu acordei, eu falei, quê? Ela tá com outro? Ela foi pro motel? Você descobriu uma traição. Não, a gente tava separado. Não era traição. Tava separado. Mas eu fiquei assim, como assim ela tá com outro? Já tá com outro? Aí sabe quando você fica assim? Aí, eu era muito jovem, começou a bater o quê? Dor de cotovelo. Aí eu passei o dia pensando, mas ela tá com outro? Mas você não sabia que ela tava com outro? Não sabia nada. Eu estive ali. Ela me parou e falou, não, eu fui pro motel com outra pessoa essa noite, tarará, não quero mais nada com você. Me falando abertamente, assim. E eu fiquei no outro dia assim, mas acho que eu gosto dela. Sabe aquela coisa, eu acho que eu gosto dela? Aí, resumindo, no final do dia eu já tava, não, quero voltar com ela. Ficou matutando o dia inteiro ali na cabeça. Dor de cotovelo de gente, né, inocente, gente jovem. O que eu fiz? Peguei meu carro, fui lá. Esperei ela quando ela ia chegar na casa dela, né? Quando ela chega de carro, fala, o que você tá fazendo aqui? Falei, não, eu queria conversar, tal. Quis tentar, né? Aí, adivinha só o que aconteceu? Ela repetiu tudinho, olha... Fui pro motel. Sei que uma pessoa foi pro motel. Ela falou na cara dura, pra eu desencanar. Fui pro motel ontem. A mesma coisa, ela repetiu. Eu tô apaixonado por ele, tô gostando dele, não quero mais nada com você. Me belisca pra ver se eu tô sonhando, porque agora eu quero acordar. Jura? Ela repetiu o que ela me falou. Não é sonho, experiência fora do corpo. Mas você saiu, então não é sonho, tá? Mas você saiu do corpo, você encontrou com ela também fora do corpo lá? Sim, você se encontra. Você pode encontrar pessoas com a gente aqui fora do corpo, normalmente. Eu não lembro qual era o ambiente, mas eu sabia que era ela, mas o que ela me falou foi muito impactante e aquilo marcou meio, como assim? Você tá com outro? Você saiu? E aquilo me impactou, porque eu não me senti saindo do corpo, mas aquele evento, o não que ela falou pra mim, me fez despertar. E aí eu voltei com aquela informação. Entendeu? Agora, veja. É autocomprovação ou não é? Eu não fui atrás do tipo assim, fulano, eu quero comprovar que se eu fiz diferença fora do corpo, você me dá uma informação aqui, é verdade? Você foi no motel ou não foi? Foi. Eu não fui com essa ideia. A minha ideia era, fulana, será que você gosta de mim ainda? Volta pra mim. Você prefere eu do que esse cara, sei lá quem se saiu? Sabe aquelas ideias assim? Ela, não. Já te falei no sonho. Não. Já te falei na fora do corpo. Fora do corpo. Exatamente. Aí você queria que fosse sonho, né? Era só um sonho. Eu sabia que não era sonho. Você sabia? Você já sabia? Eu sabia. Eu sabia que ela tinha ido pra outra pessoa. Entende? Era lúcido, eu sabia. Mas ela fez o favor, vamos dizer assim, de falar abertamente, rasgadamente, para não me dar esperanças. E ela repetiu o que eu vi. Então, nesse caso, é sonho? Não é sonho. É experiência. A gente encontra pessoas falecidas, pessoas fora do corpo também. Uma vez eu tava com... Você me contando isso, eu lembrei de um amigo meu que a gente ia pra faculdade junto, um grande amigo meu até hoje, o Leandro. E aí eu sonhei que eu tava... A gente gosta muito de parques de diversões, né? E tinha um brinquedo no Play Center que chamava Enterprise, que era um brinquedo, você lembra? Que girava assim, fazia... Aí ele ficava em 90 graus assim, aí eram umas cabininhas que... E aí eu me lembro que eu fui no Play Center uma vez, andei nele e logo depois ele foi desmontado. E aí eu falei pro meu amigo, falei, nossa, esse brinquedo é maravilhoso. Ele falou, cara, você acredita que eu nunca fui nesse brinquedo? Morro de vontade de ir. E aí a gente ficou com esse imaginário na cabeça. Um dia eu sonhei que eu tava... Era um parque de diversões, porque tudo no meu sonho é meio sombrio. Então tava cheio de neblina, aquele parque de diversões meio Chernobyl, assim, abandonado. E aí tinha o Enterprise todo abandonado. E aí eu encontrei ele no sonho. Eu falei, Leandro, vamos andar nesse brinquedo? Aí ele falou, vamos, será que tá funcionando? E aí ele entra na cabine, eu ligo o brinquedo, saio correndo, entro na mesma cabine que ele, e a gente começa... E aí... Falou, e agora, quem vai desligar? E aí é o momento que eu acordo. E aí, quando a gente tava indo pra faculdade, no outro dia, ele falou pra mim, você acredita que eu sonhei com você essa noite, que a gente se encontrou num parque de diversões? Eu falei, Leandro, eu sonhei isso. Aí eu falei, qual brinquedo tava? Ele falou, Enterprise. Aí eu falei, Leandro, eu também. A gente andou, ele falou, eu não lembro. Eu só lembro que a gente se encontrou no parque de diversões e tinha o Enterprise lá. Eu falei, meu Deus, Leandro, a gente se encontrou em outra dimensão. Isso aí. Isso é chamado experiência conjunta. Quando duas pessoas saem do corpo, voltam e os dois falam a mesma coisa.
Então veja, não tem como ser brisa, não tem como ser viagem na maionese. São fenômenos reais que agora um pode lembrar mais do que o outro, isso acontece, entendeu? Agora, falando dessa parte um pouco sombria, eu queria citar um caso aqui que, veja, na quase morte que eu citei aqui, a pessoa vê turno de luz, ser de luz, local paradisíaco, né, rever a própria vida passada, São tal. coisinhas ok. Coisinhas ok, mas existe a chamada experiência de quase morte aflitiva, que alguns chamam de negativa. O que é experiência? Vai para backrooms. Vai para 7 além. Já ouviu falar em backrooms? Não. Depois a gente fala de backrooms. Vai para 7 além. Vai para um universo inóspito. Sim. Ela vai para um local onde tudo não é agradável, onde ela é perseguida, onde ela é xingada. A experiência ela é aflitiva. Tudo acontece. Não é ser de luz, é espírito doentio que está atrás dela. É tipo aquela casa que você viu. É que você não entrou na casa, né? No seu sonho. Mas tinha espírito ruim lá dentro. Na saída do corpo. Eu sempre bato, eu gosto de não falar que é sonho. Quando você sonha, você É verdade, eu fico batendo no sonho, né? Todo mundo fica assim no sonho, não é sonho. É verdade, não é sonho. Alexandre, você vai ter que ter paciência comigo até eu entender que não é sonho. Sim. Então, não é não, sonho. Mas eu gosto de falar isso, porque mesmo quem vive falando nos comentários, não, mas eu sonhei, calma. Toda descrição não é de sonho. Mas assim, não é aquele caso, eu sabia que era uma coisa negativa. Mas na quase morte, todo o evento é negativo. Ela vai para dimensões que, tipo você falou, mas tipo na penumbra. Bonito? Não tem túnel bonito, não tem nada bonito. A experiência é desagradável do começo ao fim. Desagradável. Sim, o túnel muitas vezes não tem luz no final dele, pode ser um túnel sombrio, um túnel que dá pressão. Já vi uma pessoa uma vez citando que aquele túnel é como se tivesse dado uma asfixia nela. Ela se sentia travada. Mas veja, nós não respiramos na vida fora do corpo. Ah, é verdade. Mas é a sensação de pressão, a sensação de aprisionamento, entendeu? Alguns vão para esses locais chamadas dimensões umbralinas ou, né, essas dimensões inferiores mesmo, onde vem locais como se fosse fogo, gente gritando, sofrendo, espernando. Então é uma experiência horrível, só que não se sabe quantos % da quase morte que passam por isso. A estimativa é que seja entre 10% e 15% tenham EQMs negativas. Tá. Então a grande maioria é positiva, mas veja, muitos passam pela quase morte e não contam pra ninguém. Porque vão achar que tá maluca, vão querer só internar. O fato da gente estar conversando aqui, deve ter gente assistindo e falando, vou até fazer essa pergunta. Você que tá aí assistindo aí em casa, pra você, é muita brisa ou você tá acreditando em tudo isso? Comenta aí com a gente, porque às vezes a gente fala assim, né, Alexandre, mas não é a realidade da galera, né? Até vi alguns comentando aqui, falando de Bíblia, falando que só tem uma vida, que não sei o quê. A galera vai muito por um viés religioso e esquece das outras expansões da mente, né? Sim, exatamente. Então, assim, esse choque que dá e a pessoa, ela não conta, porque a família é religiosa, vai julgá-la. Então, se a experiência positiva já não é comentada, imagina a experiência negativa. Aí que a pessoa vai ficar quietinha. Por quê? Ela vai ser julgada que ela foi pro inferno, que ela é uma má pessoa. E se alguém teve isso, primeiro, você não é necessariamente uma má pessoa, mas você precisa agilizar as mudanças da sua vida. Entendi. Mas a pessoa... Porque olha só que coisa interessante, Daniel. Às vezes a quase morte, a saída do corpo, às vezes, é um grande chacoalhão da vida da pessoa. Para ela voltar pro rumo. Às vezes ela tá perdida, tá se descambando pra umas coisas nada a ver, tá indo na superficialidade, aquilo volta, a pessoa fala, caramba, eu não sou o meu corpo, eu sou mais do que isso. Ela tem tanto impacto, tanta reflexão com aquilo, que ela fala, não, eu não posso levar a vida, sabe, assim, automático. É só no automático. Empurrando com a barriga, né? Exato. Então, esse grande impacto que causa, as pessoas ficam muito mexidas. E essa quase morte negativa, aflitiva, mais ainda. Porque ela fala, caramba, se eu continuar do jeito que eu tô então, essa vai ser minha vida após a morte? Então. Eu vou pra lá, eu vou porque essas coisas ruins. Então a pessoa tem que agilizar. E outra coisa, existem também as chamadas experiências mistas, onde a experiência começa negativa e elas melhorzinha. Não, ela é resgatada mesmo. Um ser de luz, um ser diferente, resgata, tira ela e leva ela para um outro local bonito. Então ela começa ruim e termina boa. Também acontece assim. Você lembra de algum relato de negativa, assim? Que é de alguém Lembro. que foi? Ou você já foi para uma... Você sabe por que eu tô perguntando? Sim. Porque eu falei de 7 além backrooms agora. É que a gente... Quando eu faço
Lenda Cast sobre Sete Além. Você já ouviu falar sobre Sete Além? Sim. Então, Sete Além seria essas regiões mais umbralinas, ruins, que as pessoas acabam acessando de alguma maneira. Seja através de saída do corpo, seja através de sonho também, né? Ou seja através físico, de maneira física. Às vezes a pessoa está andando no shopping, ela entra num lugar e ela vai parar em Sete Além. Então, você falou que tem experiências de quase morte que as pessoas que são negativas que vão para lugares sombrios. Sombrios. Você tem algum relato assim que você lembra desse? Tenho. Parecido assim? De alguém Mas que só foi? fazer um adendo aqui, o que me deixa só um pouco sobre Sete Além, que assim, é que é algo brasileiro, entendeu? Que não é um fenômeno universal. Eu só fico meio assim, Mas né? será que não é só o nome e talvez a ideia é igual? Porque lá fora... Mas fisicamente eu nunca vi lá fora também, né? fisicamente nunca viu. Então, e parece que é algo mais nosso. Porque a quase morte, a saída do corpo é universal. Em qualquer país tem, em qualquer época tem, né? Mas enfim, um relato que eu vou... Posso começar com os meus? Fica à vontade. Porque assim, que nem eu falei, sair do corpo é positivo ou negativo? Depende. É que nem sair de casa. Pode ser que seja um dia maravilhoso e aquele dia que você fala, caramba, hoje deu uma tudo bosta, errado. Então, tem saída do corpo que é maravilhosa e tem outras que podem ser ruins. Por exemplo, uma vez eu me dei conta que eu estava na casa, morava com a minha mãe ainda, e de repente eu estava lá e veio uma voz telepática dizendo, olha, ele está vindo aí, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Veja, ele está vindo aí, tá tudo bem. Eu já ia falar, não. Só que quem estava comigo estava intangível, invisível, não conseguia ver quem estava ali comigo. Mas de repente, quando eu olho para a janela, veio um ser assim que olhou pela janela, foi bem tipo filme de terror. Ele olhou para mim assim, viu que eu estava ali fora, isso era no quintal da casa, eu estava no quintal. E aí, ele de noite, escuro, ele olhou para mim da janela, viu que eu estava ali, só que era alguém tão perturbado, porque fora do corpo, na vida após a morte, você atravessa a parede, você é imponderável. Você não precisa passar por porta. O que ele fez? Ele deu a volta por dentro da casa, saiu pela porta dos fundos e ele tinha um olho azul, mas não era... O olho era preto, mas o branco do olho era um azul fluorescente, muito vívido. E ele estava completamente espumando de raiva, assim, né? E ele pulou em cima de mim, agarrou meu pescoço tentando me enforcar. E eu fiquei parado ali. E eu comecei a concentrar minha energia, uma técnica de energização chamada estado vibracional. Eu fiquei concentrando, ele ficou tentando me enforcar, não conseguiu, eu fiquei tranquilo, aí ele saiu. Ele não conseguiu me assustar e acabou a experiência. Ou seja, você estava mais forte que ele. Sim, porque... Tipo, vem. Mas esse foi o alerta. Ó, ele tá vindo aí, fica tranquilo, tá tudo certo. E eu já sabendo que eu vi que era um espírito negativo, um ser extrafísico doente... tá tudo certo, mas o problema é o susto e a sugestão, entendeu? Então a experiência pode ser negativa assim. Agora, em relação... Porque nesse sentido, talvez ele podia te assustar pelo olhão. Não era um formato humano. Era um formato humano, uma pessoa humana. Era uma pessoa humana. Só que o olho dele, o branco, era um azul fluorescente, muito diferente, nunca tinha visto assim. Mas era um homem assim, de meia idade. Você não reconheceu? Não era ninguém que eu conhecia, não. E aí teve essa experiência, mas você não sabe, você não consegue saber quem é. Quem que é esse cara louco que veio me enforcar? Aí pode ser muita coisa do meu passado, alguém que eu ajudei e ficou pistola. Por que você ajudou a pessoa? Você me atrapalhou agora com ela, agora eu vou partir pra cima de você. Pode ser um monte de coisa. Eu não consegui identificar a razão. Mas o que é interessante que eu quero dizer dessa experiência? Que fora do corpo, por mais que aconteçam sustos, você não vai morrer. Você não vai ser esfaqueado, não vão te sufocar. O cara tentando me enforcar. Eu não tinha pulmão ali. É só um gesto pra tentar o quê? Me assustar. Mas E se eu assusto, é isso que eu te perguntado. aí eu dou aquela energia que ele gosta de sugar. Aquela energia do medo, do pavor. Sabe aquele filme Monstros S.A. que é de criança? Sim, que tem o que ele grito. assustava as crianças pra pegar a energia de medo o grito, delas. E sobe. Então, tem seres negativos que pode parecer piada, mas quando você se assusta, é aquele padrão que ele quer. E é ali que ele te vampiriza. Então ele não vai fazer mal com você, ele não te mata, ele nada. Ele só tá ali tentando... Só tá ali pra te assustar. Sim. Pra te acuar, né? Sim. E uma pergunta parece meio brisa, mas vamos lá. Não dá pra trazer esses bichos pra cá não, né?
Como assim trazer sei pra lá. cá? Não, porque, por exemplo, eles são seres de outra, né? Eles estão numa outra dimensão. São gente igual a gente que gente faleceu, só que estão perturbadas. Estão com então, raiva. mas, por exemplo, vamos supor se eu fique com medo e, sei lá, eu acordo em algum momento de medo e eu descubro que esse bicho tá aqui na minha casa. Então, o que ele vai fazer com você? Já esteja, eu já esteja, mas ele pode sugar a tua energia, mas ele não tem mais o que ele possa fazer com você. Eles podem te odiar, querer o teu mal, mas além da vampirização, que é sugar energia, isso que a pessoa tem que entender. Eu tenho medo de contato com seres que já faleceram. Olha, se você sair do corpo, você vai ver que é mais comum do que você pensa. A gente interage o tempo todo. Eu adoro. Jogar o Ouija, eu adoro conversar com os espíritos. Não, mas não só isso. Quando você está pensando naquele filme, pode estar alguém com você. Quando você está almoçando, está alguém com você. Quando você está pensando mal de alguém, está alguém com você. Aqui tem gente, né? Aqui agora deve ter gente com certeza. Aqui. Assistindo, observando, ajudando, intercedendo. É o tempo todo. Então, a interação, ela é comum. Agora, ter medo é simplesmente você ter um viés para o mais negativo, né? Agora, existem experiências, tanto de quase morte quanto fora do corpo, que são assustadoras? São. É criado um enredo para que a pessoa fique com esse medo. Então eu vou contar um caso aqui de quase morte